Sou o professor Eric Anderson, de Língua Portuguesa, e vamos iniciar agora uma sequência de resolução comentadas da banca Instituto AOCP. Atenção para os detalhes que nós vamos trabalhar, são tópicos muito relevantes, merecem destaque nas provas das últimas edições de concursos organizados por esta banca, que nos últimos 3, 4 anos vem ganhando uma nova dimensão, vem ganhando uma nova proporção, aí realizando concursos de grande porte no Brasil. Nesta oportunidade, nós vamos comentar interpretação de texto e os aspectos gramaticais mais importantes nas provas do Instituto AOCP. Vamos lá. Na sequência, nós vamos começar aí analisando as habilidades de leitura. É muito comum nos editais nós termos aí compreensão e interpretação de textos como nos primeiros itens do edital. Então nós temos aí a compreensão e a interpretação de textos. Algo muito importante nós vamos destacar aqui. Primeiro, atente para o fato de a compreensão estar ligada às ideias que estão postas explicitamente no texto. Ou seja, o que nós chamamos de conteúdo explícito. Aquilo que o texto diz. Então, as informações ditas pelo autor, quando nós conseguimos localizá-las, nós estamos aí no domínio da compreensão textual. Então, lê aquilo que o texto diz, o dito no texto. Nós vamos ter aí a compreensão. Já na interpretação, nós vamos ter a habilidade de leitura através da qual nós vamos conseguir entender o conteúdo implícito no texto. Ou seja, o conteúdo implícito no texto é aquele em que o autor pode deixar um pressuposto ou ainda um subentendido. Qual a diferença? Toda vez que há um pressuposto, o texto vai apresentar uma marca linguística de conteúdo implícito. E um subentendido, ele não tem marca linguística desse conteúdo implícito. Vamos prestar atenção aqui no exemplo. Observe que aqui nós temos um período. Esta estrutura frasal aqui, ela comporta duas orações, um verbo, outro verbo, e onde há verbo eu tenho oração. Juntando as duas orações, nós vamos ter um período composto. Um período composto por duas orações. Aqui nós temos a oração 2 e aqui nós temos a oração 1. Observe o seguinte. Quando eu digo ele estudou na faculdade X, eu tenho uma oração. Mas é um bom profissional, eu tenho outra oração. Fazendo a compreensão, nós vamos identificar a primeira informação, ele estudou na faculdade X. Isso é verdadeiro. Está dito aqui na proposição. E a segunda informação, ele é um bom profissional. Ok. Portanto, eu tenho aqui duas orações e ao fazer a compreensão, eu vou localizar essas duas informações explícitas. Porém, quando eu analiso o conectivo mas, que indica a oposição, eu vou poder chegar a uma terceira informação. Ele estudou na faculdade X, informação 1. Ele é um bom profissional, informação 2. Qual é a informação 3? Que não está dita explicitamente, mas está pressuposta. A faculdade X não é de qualidade. E aí nós vamos ter a figura do ativador de pressuposição. O conectivo mas. O que seria o ativador de pressuposição? Aquele elemento linguístico que vai deixar a marca do implícito. Observe, a partir de duas informações explícitas, nós conseguimos chegar a uma terceira informação implícita. Portanto, aqui ocorreu uma interpretação. Olha só, pessoal, a habilidade de interpretação textual, ela mexe com determinados procedimentos cognitivos mais complexos, como a inferência, a dedução, a nossa capacidade de tirar conclusões sem extrapolar o texto. Quando nós lemos aquilo que o texto diz e relacionamos com o que ele não diz, mas o que é possível extrair,
nós estamos no domínio da interpretação de textos. Por isso é muito comum os enunciados de interpretação trazerem verbos como inferir, ou ainda substantivos como inferência, conclusão, dedução. E na compreensão é muito comum nós termos de acordo com o texto, é correto afirmar que de acordo com o autor. E aí nós vamos observar aquelas informações que estão postas na superfície do texto, ou seja, o lado mais visível, mais perceptível na camada aí do texto, ok? Então, vamos voltar aqui para a terceira habilidade, a análise. Ora, a compreensão e a interpretação estão juntas, ligadas ao aspecto do conteúdo do texto. Ou seja, as ideias do texto. Na análise, nós vamos nos voltar para o aspecto estrutural. E aí, muita atenção, porque existem aquelas questões em que o elaborador levanta alguns aspectos como linguagem, estilo, a organização do texto, se ele é narrativo, se ele é descritivo, se ele é dissertativo, a coerência, a coesão do texto. Aí nós vamos estar aí ligados a uma questão de análise. Atente bem, ler um texto de maneira proficiente significa ter a capacidade de compreendê-lo, ou seja, o que ele diz explicitamente, interpretá-lo, ler as camadas mais subjacentes, as entrelinhas do texto e também analisá-lo. Qual o tipo de linguagem o texto empregou? Qual a estrutura daquele texto? Qual o gênero? Aquele texto explorou mais a linguagem figurada, mais a linguagem literal? Ainda como ele se organiza? Ele é um texto narrativo, descritivo? Ele é um texto dissertativo? Também são questões relevantes e que aparecem de maneira recorrente em provas do Instituto AOCP. Ok? Então, vamos dar aqui uma analisada em mais um aspecto muito importante que são os fatores de textualidade. Todo texto ele precisa apresentar coerência. A coerência textual está ligada ao plano temático, ou seja, o conteúdo do texto. Olha só, um texto ele é considerado coerente quando as suas ideias são harmônicas, são razoáveis, quando elas não entram em contradição. Ora, um texto que é feito sob a ótica da crítica à redução da maioridade penal, ele precisa obedecer a essa ideia na introdução, no desenvolvimento da sua conclusão. Não pode o autor começar defendendo a redução da maioridade penal e concluir o texto dizendo, portanto, é necessário manter a maioridade penal, ou não reduzir a maioridade penal, porque ali ocorreria a incoerência textual. Então, a coerência está ligada a essa harmonia entre as ideias do texto. Vamos ver agora a coesão. A coesão ela está voltada para o plano da estrutura do texto. E aí o detalhe, ela pode ser sequencial e pode ser uma coesão referencial. A coesão sequencial ela se dá toda vez que nós empregamos as conjunções. Pois, portanto, mas, embora, que, se. As conjunções que ligam as orações. E a coesão referencial, ela ocorre principalmente quando nós empregamos pronomes, também alguns advérbios. O que vem a ser a coesão referencial? Observe, você será aprovada, pense nisso. A palavra nisso aqui, que resulta de uma contração entre a preposição em e o pronome demonstrativo isso, a palavra está sendo usada para retomar um conteúdo já apresentado. Então, nós temos aqui uma coesão referencial. Por quê? Porque este elemento está se referindo a algum que está citado no texto. Toda vez que a referência é para trás, nós chamamos de anáfora, porque está ocorrendo uma retomada. Se a referência for para frente, será chamada de catáfora ou antecipação. Exemplo, pense nisto. Não citei nada ainda, vou citar depois. Não, pense nisto, você será aprovada.
que é que nós temos aqui no Pense Nisto? Nós temos um caso de catáfora, porque o pronome está fazendo referência a um conteúdo posto depois, ok? Vamos lá na sequência. Bom, na sequência nós vamos ter as tipologias textuais. O que são as tipologias textuais? Os modos de organização do texto. Preste atenção para não confundir tipologia e gênero textual. Todo texto lido, produzido no dia a dia, na oralidade ou na escrita, por meio dos quais ocorre a comunicação, todo e qualquer texto constitui um gênero textual. A aula é um gênero textual. A palestra é um gênero textual. O conto, a carta, a receita, o bilhete, a notícia, o capítulo do livro, um poema, a letra de música, tudo constitui um gênero. Os gêneros são inúmeros. As tipologias são os modos como esses gêneros vão se estruturar. Por exemplo, a fábula, o conto e o romance são 3 gêneros diferentes, mas em comum que eles possuem personagem, narrador, enredo, tempo, espaço. Não haveria fábula se não houvesse a voz do narrador contando os fatos. Também não haveria romance e não haveria conto sem o narrador, sem o personagem, sem tempo, enredo. Bom, nós temos 3 gêneros diferentes que possuem uma mesma tipologia, a tipologia narrativa. Então vamos acompanhar aqui as tipologias textuais. A primeira, a narrativa. Então nós temos, alguns autores fazem essa distinção entre narrativa e relato. Ou seja, todo texto que tratar de uma ficção vai se enquadrar na narrativa e, se for não ficção, relato. Mas o que vai fazer o texto ser narrativo é a presença de um narrador que conta uma história sobre um ou mais personagens que vivem determinados fatos em algum momento e em algum lugar. Então, todo texto que se organizar predominantemente por meio desses elementos será classificado como um texto de tipologia narrativa. Na tipologia narrativa, nós vamos ter o predomínio da ação, ok? Pode observar que o locutor de futebol ele utiliza muitos verbos. Chutou a bola, correu, cobrou a falta, cabeceou, defendeu. Isso constitui uma tipologia narrativa. O locutor de futebol, por isso é chamado de narrador, ok? Narrador esportivo. Então, no texto narrativo, nós vamos ter o primado da ação. No texto descritivo, nós vamos ter a noção mais estática. O texto descritivo é uma espécie de fotografia, de apresentação imagética através de palavras, de um ser, de um objeto, de uma paisagem. Vamos acompanhar. No texto descritivo, nós temos aí as características de seres, objetos, imagens. Tá? É o que ocorre, por exemplo, com o cardápio, é o que ocorre, por exemplo, com um anúncio classificado. Toda vez que você quer comprar ou quer vender algum produto, você vai a um site especializado em compra e venda e está lá a descrição do produto. Então nós temos aí o texto descritivo. A tipologia argumentativa corresponde àquela em que o autor quer defender um ponto de vista. Tá? Então aqueles textos que são de caráter opinativo, que fazem uma crítica, que defendem um posicionamento, são textos argumentativos. Imagine agora uma comparação entre uma letra de música de um mesmo grupo. Se você parar para observar a música Eduardo e Mônica, do grupo Legião Urbana, vai ser possível perceber que há ali o predomínio da tipologia narrativa. É uma letra de música, gênero, na qual predomina uma sequência de fatos. Então, a experiência de vida de Eduardo e de Mônica, embora em alguns momentos ela também seja descritiva. Um texto pode ter mais de uma tipologia, isso é absolutamente comum.
Cuidado, a questão de concurso pode ser sobre o texto, então marcar qual é a que predomina, ou pode ser sobre um fragmento, ok? Mas a música Que País é Esse? Já é uma música que faz uma crítica social. Então a letra de música Que País é Esse? Do mesmo grupo, ela é predominantemente argumentativa, porque tem um caráter de protesto, né? De manifestação de ideia, de opinião. Enquanto Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo, são exemplos aí de músicas predominantemente narrativas. Vamos lá na sequência. Texto expositivo é aquele que apresenta conceitos, são os textos mais informativos, tá? Que trazem explicações, que trazem exemplos. Aí nós vamos prestar atenção, por exemplo, numa palestra, né? Quando nós assistimos a uma palestra, nós temos o predomínio da tipologia expositiva, ok? Ainda, quando você consulta um verbete de dicionário, você vai encontrar lá a explicação sobre o significado daquela palavra. São exemplos aí de tipologia expositiva. A tipologia injuntiva corresponde àqueles textos que são feitos com a finalidade de ensinar ou de orientar o leitor a um determinado procedimento. Por exemplo, uma receita de bolo. Uma receita de bolo ela é lida para aprender a fazer um bolo. Uma marca muito forte. O verbo no imperativo. Então, quando você está lá lendo uma receita e aquele primeiro fragmento traz os ingredientes, ali ele está descrevendo a composição do bolo. Mas logo em seguida, quando ele trata do modo de preparo, que é a principal finalidade da receita, aí leve ao forno, coloque, acrescente, retire, sirva, verbo no imperativo, ensinando a fazer, ensinando como proceder. Então, nós podemos dizer que a receita ela começa descritiva, mas ela é predominantemente injuntiva, ou seja, instrucional, assim como a bula de remédio, assim como o manual de instrução. Ok? Vamos lá. E por fim, nós temos a sequência dialogal. Então, aqueles textos em que predomina a conversação. Exemplo. Quando nós lemos uma peça teatral, pode fazer o teste. Uma peça teatral, ela é predominantemente dialogal. Por quê? O texto do teatro. Nós vamos ter apenas os personagens conversando, interagindo, sem a presença da voz do narrador. Quando você vai ler um texto que há a presença muito forte de travessões, sinalizando o diálogo, a interação entre os personagens, esse texto é predominantemente dialogal. Então, só recapitulando, as tipologias são narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal. E aqui alguns exemplos de gêneros textuais. A carta. Você pode escrever uma carta opinando, ela vai ser argumentativa. Você pode escrever uma carta contando uma história, ela será uma carta narrativa. Você pode escrever uma carta descrevendo algo a alguém, ela será descritiva. A resenha, o anúncio publicitário, a piada. Não existe piada sem narrador, sem personagem. A aula é um gênero, crônica, o anúncio classificado, a receita. Aí são exemplos de gêneros textuais que possuem as tipologias. Bom, nós vamos agora ler um texto de uma prova recente do Instituto OCP e eu sugiro que você faça uma primeira leitura ou leia 2 vezes, porque durante o nosso vídeo nós faremos apenas uma leitura e a partir da resolução comentada das questões eu vou fazendo aqui alguns apontamentos, ok? Vamos lá. Então nós temos aí o texto intitulado Projetos e Ações Papo de Responsa. O programa Papo de Responsa foi criado por policiais civis do Rio de Janeiro. Em 2013, a Polícia Civil do Espírito Santo, por meio de policiais da Academia de Polícia, Cadepol Capixaba, conheceu o programa e, em parceria com a Polícia Carioca, trouxe para o Estado. Então, nós temos o primeiro parágrafo aqui, fazendo a abertura do texto. Uma dica.
Quando você for fazer uma prova e estiver diante de um texto longo, que é muito comum no Instituto OCP, lembre-se de numerar os parágrafos. Assim ficará mais fácil você localizar as informações e relacionar as informações que foram desenvolvidas e detalhadas ao longo do texto. Tá? Então, este primeiro parágrafo é um parágrafo de abertura, de introdução. Com ele, eu já fico ciente de que o texto vai falar sobre um programa que foi iniciado por policiais do Rio de Janeiro e acabou sendo aí reproduzido em uma outra unidade da federação, no caso o Espírito Santo. Vamos seguir aqui na leitura. O Papo de Responsa é um programa de educação formal, aliás, não formal, que, por meio da palavra e de atividades lúdicas, discute temas diversos como prevenção ao uso de drogas e a crimes na internet, bullying, direitos humanos, cultura de paz e segurança, aproximando os policiais da comunidade e principalmente dos adolescentes. Então, com esse segundo parágrafo, nós sabemos o objetivo do programa, como ele funciona e para que ele funciona. Aproximar os policiais da comunidade e dos adolescentes. Uma maneira de fazer uma polícia mais participativa, mais interativa. Terceiro parágrafo. O projeto funciona em 3 etapas e as temáticas são repassadas pelos órgãos, pelo órgão que convida o Papo Responsa. E o órgão pode ser uma escola, igreja, associação, dependendo da demanda da comunidade. No primeiro ciclo, denominado de Papo é um Papo, a equipe introduz o tema e inicia o processo de aproximação com os alunos. Já na segunda etapa, os alunos são os protagonistas e reproduzem materiais como músicas, poesias, vídeos e colagens de fotos, mostrando a percepção deles sobre a problemática abordada. No último processo, Papo no Chão, os alunos e os policiais civis formam uma roda de conversa no chão e trocam ideias relacionadas a frases, questões e músicas direcionadas sempre no tema proposto pela instituição. Por fim, acontece um bate-papo com familiares dos alunos para que os policiais entendam a percepção deles e também como os adolescentes reagiram diante das novas informações. Então nós temos o título do texto, okay? E aqui embaixo a fonte. Polícia Civil do Espírito Santo.gov.br, projetos e ações. Muito importante observar também a fonte, ok? Principalmente quando a questão for sobre o gênero textual. Então nós vamos resolver a primeira questão. Observe o enunciado. O enunciado diz de acordo com o texto. Provavelmente será uma questão de compreensão textual, ok? De acordo com o texto. O programa é realizado em todo o país. Opa, falso. Falso. Em todo o país. Na primeira linha do texto, ele diz que o programa foi criado por policiais no Rio de Janeiro, está sendo agora, em 2013, ok? Ele está sendo implantado no estado do Espírito Santo. Em nenhum momento do texto é colocado que o projeto é desenvolvido em todo o país. Portanto, a letra A ela comete um erro de contradição. Lembre-se disso. Os 3 principais erros de compreensão e interpretação do texto são a contradição, uma informação que contrasta com o que o texto diz. 2, extrapolação. E 3, a redução. Nós vamos ver na prática exemplos de alternativas que cometem esses diferentes erros. Então, a letra A, uma informação que não está contida no texto. Falso. Alternativa B. A família dos adolescentes deve acompanhar todas as etapas? Olha o que o texto diz, tá? No último processo, por fim, acontece um bate-papo com familiares dos alunos, tá? Por fim, depois de várias etapas, ok? A primeira etapa está aqui.
é a introdução ao tema. Na segunda etapa, os alunos vão produzir materiais. Okay? No último processo, os alunos e os policiais formam uma roda de conversa. E só no final acontece um bate-papo. Então, falso também. Okay? Contradizendo aí o texto. Os temas trabalhados são escolhidos a partir da necessidade da instituição solicitante? Sim. Letra C, a resposta. Vamos validá-la no texto. Terceiro parágrafo está aqui. As temáticas são repassadas pelo órgão que convida o papo-resposta. Então, quem convida o projeto é quem faz aí a sugestão do tema. Ok? Com isso, nós temos a letra C confirmada no texto. No texto. Questão de compreensão textual. Basta ler com atenção para acertar. Letra D. No projeto, busca-se conhecer a perspectiva dos adolescentes para que, a partir disso, seja imposta uma forma de se comportar corretamente em sociedade. Conhecer a perspectiva para que, a partir disso, seja imposta. O texto não fala em impor comportamento ao jovem. Em nenhum momento. Ok? É discutir temas diversos como prevenção ao uso de drogas e a crimes. E a finalidade, aproximar os policiais da comunidade e dos adolescentes, mas não impor um padrão de comportamento. E a letra E, o projeto objetivo é levar os adolescentes a seguirem a carreira policial. Nós temos aqui um erro de extrapolação. Ok? Extrapolação. O que seria extrapolação? Extrapolar significa colocar ideias no texto que o autor não dá margem para interpretar, exceder os limites do texto. Então, seria realmente ultrapassar todos os limites de horizontes autorizados de compreensão, de leitura, de assimilação de conteúdos do texto. Em nenhum momento o autor sinaliza para a formação adolescente na carreira policial. Não é informação explícita nem implícita no texto. Porque até as próprias informações implícitas, elas dependem de margens que estão no texto, aqueles ativadores de pressuposição. Portanto, a letra E cometeu aí um erro de extrapolação. Confirmando aí nosso gabarito, resposta letra C de casa, validado no texto. Vamos à seguinte. Questão de número 2. O nome escolhido para o projeto revela uma variante linguística escolhida com o objetivo comunicativo de... Qual a variante linguística? Papo de responsa. Aqui está o título. Ora, observe que o nome do projeto é um nome bastante coloquial. Por quê? Para tentar aproximar o projeto do seu público-alvo. Então não adiantaria o projeto ser bonito se usar uma linguagem burocrática, erudita, preciosista. Então, papo de responsa é exatamente usar a linguagem jovem, né, na qual se abreviam as palavras, para tornar o projeto até mais atrativo. Ok? Então vamos lá à questão de número 2. É uma questão de análise. Então, ele quer disfarçar um preconceito linguístico? Não, não se trata de preconceito linguístico. Ele quer denotar expressividade ao zombar de maneira criativa? Não, de forma alguma. Não há intenção de zombar. É um projeto oficial, é um projeto da polícia, é um projeto do Estado. Aproximar-se do público-alvo por meio da utilização de uma mesma variante linguística? Sim. Que variante é essa? A variante linguística aqui é a gíria. Ok? Correu aqui uma gíria. Está correto. Aproximar. A ideia é aproximar. Atingir o público-alvo, marcando intimidade, por meio de uma linguagem formal. Não, a linguagem é informal. Revelar a diferença estilística ocupacional ao usar um jargão dos policiais. Falso. Não se trata de jargão policial. Se
Trata de uma gíria dos jovens, dos adolescentes, portanto a letra C. O jargão do policial é aquela linguagem muito comum entre os policiais, como tratar um criminoso como meliante, se referir a alguém já citado como o mesmo, né? Algo do tipo, o meliante foi detido nas proximidades do shopping, o mesmo portava uma arma. Isso é jargão de policial, é a maneira comum de os policiais se comunicarem. Não se trata de jargão policial, mas de uma gíria, ok? Com isso, nós encerramos nosso primeiro bloco de questões à OCP 2019. Até nosso próximo encontro aqui no Serviço Social para Concursos. Te espero lá!